Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem, deixar o like, se inscrever de graça, deixar o like é de graça. Vamos que vamos, bora que bora, bora que cola. Eu quero falar aqui sobre a existência da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que é assim, muito perguntado, que é muito falado, né? Lá em João 14, versículo 17, diz: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Como diz no Evangelho de João, né? Conhecereis a verdade os libertará. Quantas respostas e os questionadas com respeito e extinta existência da Trindade, de Deus, Pai e o Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, a pergunta é: onde nos encontramos? Nós encontramos as três pessoas da Trindade sendo destinada às quais, e por consequência, coetermos consubstâncias em uma só, individual natureza, e cada uma dessas é Deus. No entanto, só há um Deus, vocabulário que não se encontra nas Escrituras, mas encontramos as três pessoas distintas como os mesmos atributos em um só Deus, pois a palavra de Deus Deus é o ser supremo que está acima de tudo. Vê em Salmos 95, versículo 3 em diante, vemos a unidade de Deus e o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1:1. E o Verbo disse sobre, entende-se que um diálogo com alguém, pois ninguém fala para si mesmo, mas aí seria monólogo. Deus criou o homem para servi-lo, para adorá-lo, e não para questioná-lo. Ver os que, quanto se fala do Senhor Jesus, como se falasse do próprio Pai. Isaías 9, versículo 6. Quer que dizer que Deus se manifestou em seu próprio Filho para com os homens na terra, pois o homem é terreno. João 1, versículo 1 em diante, fala. Vemos os mesmos sobre Jerusalém, Lucas 19, versículo 41, para Lázaro, João 11, versículo 35. Assim também o Espírito Santo se entristece com as atitudes dos que desobedecem, Efésios 4, versículo 30, e intercede pelos santos, Romanos 8, versículo 26 em diante. Vemos a autoridade de Cristo, Mateus 28, 18, em João também 5, 22. E o Senhor Jesus é Deus, João, ao 10 e 30, que Deus é Espírito, Filipenses, Espírito Santo é o próprio Deus, Gênesis 1, 2, Salmos 104, versículo 30, como se manifesta a Trindade ao corpo do Senhor, onde se faz a unidade da Trindade de Deus. E tem muitas pessoas por aí que não acreditam mesmo. Aqui está os versículos que eu estou falando. Essa unidade se pela manifestação do Espírito Santo na igreja, que o corpo de Cristo aqui na terra, Efésios 1, versículo 22, tem vários versículos aqui que eu podia falar, mas no momento eu não vou falar, porque vai ficar muito longo. Mas quando tem a boa vontade, abre o coração para entender as coisas de Deus.
e tudo se torna mais fácil, pois o próprio Espírito vai ensinar. Apocalipse 3, versículo 20 em diante. Ao saber mais algo a respeito dessa comunhão, me procura. Procurar eu não, procurar a Bíblia. Procura os livros dos livros, porque ali, através dali, você vai entender o caminho. Entende? Através desse livro você vai entender tudo. Através desse livro você vai saber tudo. Um forte abraço. Fui! É nóis!